Eu não sinto absolutamente pressão extra nenhuma. É a mesma pressão com que entrei aqui, é a mesma com que vamos para cada um dos jogos. Obviamente, nós temos consciência de que cada jornada que passa sem somar pontos vai encurtando a possibilidade também de fazer mais pontos mais cedo e estabilizar um bocadinho as questões emocionais do grupo. Aquilo que eu vejo e que observo é aquilo que foi o comentário ainda há pouco tempo, há poucos minutos atrás, com as pessoas que estão a ver os treinos e as pessoas que estão por fora e a acompanhar o grupo. Nem parece que este grupo está na posição que está, da forma como trabalha, da forma como encara cada treino, cada semana e com o otimismo com que estão para cada jogo. Torna-se frustrante depois no final de cada um dos jogos que passou sentir que não tiveram nada para sustentar aquilo que está a ser feito e aquilo que eles acreditam que conseguem fazer. Mas vamos com o mesmo sentimento. Vamos com o sentimento de que acreditamos muito que a qualquer momento, a qualquer jogo, nós possamos ser felizes, mais felizes que fomos anteriormente. Em momentos daqueles erros individuais que acontecem, que prejudicam a equipa e que nós sentimos que têm um peso muito grande, isso é uma questão que nós temos de tentar controlar de alguma forma para nós estarmos 11 contra 11 durante um jogo inteiro, a tentar errar menos com o adversário e fazer aquilo que nós durante a semana estamos a fazer e mostrar que temos capacidade para fazer. Se nós fizermos essas coisas todas juntas, que não é fácil, dadas as circunstâncias, eu acredito muito que nós possamos trazer pontos deste jogo. E isso era muito bom, sobretudo para todos os rapazes que estão aqui desde o início da época. Têm sofrido bastante, tem sido muito pesado para eles, em conversas particulares com alguns dos jogadores, que é muito normal nós irmos falando muito, mais a sós, treinador-jogador, é aquilo que eles transmitem, que eles acreditam, eles veem que têm capacidade, eles veem que as coisas estão a melhorar de treino para treino, semana para semana, mas depois acaba o jogo e é uma frustração enorme e um peso enorme, porque é muito tempo sem se conseguir vencer. Já não é uma coisa que seja só desta época, já vem da época anterior, muitos meses, e os jogadores que cá estão desde a época passada sentem um peso enorme e uma frustração grande, e é isso que nós temos que ultrapassar, porque eles merecem ser felizes. Quem está a passar por este período tão longo merecem ser felizes porque são uns profissionais extraordinários. São honestos, são abnegados em cada um dos treinos, querem muito mudar o rumo dos acontecimentos e eles merecem ser felizes e festejar uma vitória o quanto antes para também se libertar ainda mais do grupo. Porque eu tenho a plena convicção de que esta equipa com uma vitória vai fazer coisas muito boas ainda este campeonato. Não vamos olhar muito para o fim e ver se isso é o suficiente ou não. Vamos olhar para estas questões do momento, que é o mais importante. Não vale a pena nós estarmos a tentar adivinhar o que é que vai acontecer à frente, porque o mundo futebolístico, e vamos ser pragmáticos, olha para nós como condenados. Nós aqui dentro consideramos que isso não é verdade. Ninguém tirou a toalha ao chão e vamos continuar nesta luta semana a semana, jogo a jogo, à procura de sermos felizes. Depois, com essa felicidade e com a capacidade que estes jogadores têm demonstrado durante a semana nos treinos, e já mostraram também em alguns jogos, naturalmente os pontos vão aparecer e vai reacendendo a esperança daquilo que nós depois queremos para o fim. Primeiro porque houve também uma mudança, uma alteração de técnica agora. O Álvaro é um treinador que gosta de pôr muita intensidade também nas equipas. Vai haver aqui pelo menos aquela terapia emocional que é natural de qualquer chicotada psicológica. E depois é uma equipa que também se esperava esta época que tivesse um campeonato mais tranquilo do que está a ter, porque tem também no seu conjunto de jogadores de qualidade que nós conhecemos bem, e que as coisas por alguma razão também não aconteceram como eles desejariam. Portanto, vamos encontrar um Casa Pia com certeza aqui com um balão de oxigénio diferente, porque houve uma mudança técnica natural de qualquer equipa, mas uma equipa que tem bons jogadores e tem um treinador que também conhece o nosso campeonato, portanto vai ser um adversário obviamente difícil. Eu honestamente, eu penso que disse isto no final do jogo, eu tive que dar os parabéns aos jogadores. Nós fizemos, nomeadamente na segunda parte com -1,
um jogo fantástico. Merecíamos muito mais do que aquilo que tivemos. Não é fácil jogar com menos um jogador durante 90 minutos, porque com os descontos foram 90 minutos, mais de 90 minutos. Portanto, aquilo que se fez na segunda parte, não deixando o adversário ter qualquer oportunidade de golo e nós ainda criarmos as nossas oportunidades e estarmos por cima do jogo na segunda parte, acho que isso é demonstrativo do caráter da equipa e daquilo que a equipa quer fazer e pode fazer. Obviamente, ficamos com a sensação de que 11 contra 11 nós teríamos uma chance muito boa de ter ganho este jogo. Essa é a nossa análise depois de termos visto várias coisas que nós vimos e analisámos. Obviamente que condiciona ficar com menos um jogador. Às vezes dizes, é muito difícil jogar contra 10. É mais fácil jogar contra 10. Não só, eu considero que nós conseguimos remeter o adversário para situações desconfortáveis durante muito tempo da segunda parte, por muito mérito dos nossos jogadores. Nós parecíamos ter mais um em muitas situações. Nós criámos oportunidades, nós tivemos espaço para jogar. Obviamente que respeitando o adversário, como eu respeito sempre, mesmo jogando com um a mais, tiveram muito receio daquilo que estava a acontecer naquela segunda parte, porque o jogo estava muito mais a indicar que nós iríamos fazer um golo e eu acredito até que fazendo o golo nós continuaríamos à procura do golo da vitória, mas não surgiu porque falhámos, porque tivemos um golo anulado por fora de jogo. Tivemos algumas situações muito interessantes que podíamos ter feito, mesmo antes da situação da expulsão. Aliás, ainda estava 0-0 na primeira parte, o remate do Lima é uma grande defesa do guarda-redes do Aroca. Nós tivemos as nossas oportunidades, fomos equipa e acima de tudo nós tiramos, não olhando para o passado e para os pontos que nós temos. Se este jogo acontecesse em circunstâncias normais, nós tiraríamos muito mais coisas ainda positivas. Diríamos que aconteceu o que aconteceu, acontece, são jogos de campeonato que acontecem desta forma, porque tivemos uma expulsão demasiado cedo, mas que merecíamos ter ganho e sentimos que merecíamos ter ganho este jogo. E isso era uma alavanca boa para os próximos jogos. Só que o contexto não é bem esse, apesar de nós sentirmos isso, os jogadores sentiram-se muito frustrados porque sentiam que o início da segunda volta ia ser tudo diferente, com pontos, com vitória, a primeira vitória, para uma segunda volta que nós queríamos e queremos com muitos pontos, e sentiram mais uma vez, mais uma adversidade, mais uma situação, chegam ao ponto de dizer que isto acontece-nos tudo, já não há nada para nos acontecer, esta época acontece tudo a esta equipa, e isso é o que pesa mais. Agora, sinto é que depois de iniciar a semana, e nós fechámos esse capítulo, analisámos e começámos a olhar para o adversário e a trabalhar para preparar o jogo de sexta-feira, e olho para os jogadores e vejo novamente com renascidos. Vamos embora, acreditamos, vamos fazer, e fazem as coisas e trabalham arduamente, e chegamos ao final da semana com este sentimento que está tudo feito, a equipa está preparada, a equipa vai conseguir, agora é desta. E não podemos criar demasiado peso para eles do que agora é que vai ser, porque vai acontecer naturalmente. Obviamente que nós queríamos isto para ontem e não para amanhã, mas com muita confiança, porque o trabalho tem sido feito e eu tenho observado nestas 4 semanas que estou aqui, sinto realmente que estes rapazes merecem muito ter aquela estrelinha que às vezes é preciso num determinado jogo, mesmo não o controlando e dominando às vezes, com uma grande exibição defensivamente e bolas no poste, e a gente às vezes vai lá uma vez e faz gol. Isso nunca aconteceu esta época, e esses jogos acontecem, até aos grandes acontecem. Ainda há pouco tempo ainda tivemos um bom exemplo, o Sporting consegue fazer o que fez contra o PSG, teve a estrelinha do jogo, mas teve porque mereceu e trabalhou por ela, e aconteceu. O Aves já fez isso algumas vezes, mas não aconteceu. Vamos continuar a trabalhar, não só nessas circunstâncias, mas também com mais bola, com mais qualidade, porque a equipa tem necessidade de ter bola, porque as características dos jogadores assim o indicam, que é uma equipa que tem jogadores para ter bola, não só para jogar em transição e só para defender, e é isso que nós temos vindo a acrescentar à equipa para terem essa confiança, e naturalmente as coisas vão acontecer. Nós na segunda parte, com menos um, tivemos bola, nós conseguimos construir ações e dinâmicas que já foram aqui
trabalhadas e incentivadas para que eles recebam para a frente. Tivemos uma ou várias situações. Lembro de uma jogada consecutiva que nós tivemos pelo lado esquerdo, já com o Nené em campo, de bola sempre para a frente e ligação entre vários setores, e conseguimos sair dessa pressão com qualidade. E essa qualidade tem que acontecer mais tempo durante os 90 minutos, menos erros quando estamos no processo defensivo, e eu continuo a acreditar muito. Basicamente é a palavra que nós continuamos a ter aqui dentro, porque até ao último apito da época nós vamos estar presentes em cada um dos jogos. É ser uma coisa que é a única coisa que eu prometo sempre em todas as equipas onde trabalhei: ser competitivos todos os jogos. Depois é futebol, mas ser competitivos, estarmos dentro do jogo para lutar pelos 3 pontos, isso é algo que é imprescindível, e é isso que nós vamos fazer agora também com o Casa Pia. Vamos para o jogo ser competitivos para tentar conquistar os 3 pontos. Depois há de ser futebol novamente e há de haver um resultado. Olha, eu tenho sempre uma forma muito positiva de lidar as coisas, e acima de tudo com os jogadores muito frontal. Porque eu acho que são seres humanos que merecem respeito, e aqueles que é para ficar, nós dizemos que é para ficar, aqueles que é para sair, tira a dizer que é para sair. E isto vai sendo sempre trabalhado conforme as coisas se vão desenrolando. Acho que é a melhor forma de lidar sempre, para não criar falsas expectativas às pessoas, até para procurarem novos rumos em termos de carreira. Eu não ando a enrolar com ninguém, e isso é uma forma clara de eles perceberem, juntamente com algumas situações que eu considero também extremamente importantes. Nesta posição és tu e tu que lutam pelo lugar. Quem tiver melhor durante a semana é aquele que vai a jogo, o outro fica de fora. Não há aquela coisa de quem é que vai ser o 11 e não vai. Há sempre aquelas coisas todas. Eu também posso jogar ali, também posso jogar ali. Não, a tua posição é esta. Agora és tu e aquele. Entre os dois, um vai a jogo, 2 ou 3, às vezes há situações que são 3 jogadores. E isto é porque torna tudo mais claro, mesmo para a percepção de, ok, aquele foi melhor que eu nesta semana, está à frente, e eu vou para o banco ou fico de fora. E vai ser sempre assim, muito claro. Agora, é sempre uma altura difícil, porque também há sempre incertezas. Eles não sabem quem chega a qualquer momento também, nem nós ainda sabemos. Nós estamos à procura até chegar, mas quando chega é logo tudo colocado, até porque eu faço questão do jogador que chega a apresentar-se, dizer a posição é esta, pronto. E cara, olhos nos olhos, pronto, é um para discutir o lugar aqui, com os outros cá estão. E não tem lugar garantido e assinado por baixo. É semana a semana, vamos embora, vamos trabalhar, e é sempre para ajudar. E é uma forma muito clara para os jogadores estarem mais tranquilos, por um lado, mas é um contexto que eles têm, sobretudo os que cá estão desde o início e aqueles que vêm da época anterior. É pesado, é muito pesado, é difícil, é muito tempo a levar pancada, porque muitas vezes é a responsabilidade deles, eles têm que assumir isso. Outras vezes é a responsabilidade de um conjunto de pessoas também que estão à volta. Há sempre, não é só isolado de um ou outro, é de um conjunto de situações que vai acontecendo e vão acontecendo, e aconteceram já muitas coisas. Eu, desde que cheguei, com 2 expulsões em 2 jogos em casa, que pesa, naturalmente que pesa. Temos o jogo com o Nacional, que ficámos com -1, e agora o jogo com o Arouca, em 2 jogos que a equipa até se exibiu de uma forma bastante positiva, e nós não tirámos mais do que 1 ponto entre estes 2 jogos. E isso foi muito penalizador, sobretudo aqui, porque nós, com o jogo com o Moreirense acabou por ser melhor que nós, ponto final. No jogo inteiro dos 90 minutos, nós não conseguimos ser melhor que o adversário. E no Dragão fizemos uma boa exibição, fizemos um bom trabalho, mas perdemos. E pronto, tudo bem. Agora, os 2 jogos que eu aqui me refiro, do Arouca e do Nacional, fomos penalizados fortemente com erros individuais, e que isso prejudicou a equipa, e que foram assumidos pelos próprios, e está resolvido, porque nós sabemos que hoje é com um, amanhã é com o outro. Vamos tentar deixar de que isso aconteça. Não, porque eu acima de tudo, aquilo que nós nos agarramos é aquilo que é o futebol. O futebol, nós, por muito que tentemos de arranjar às vezes explicações para determinadas coisas, é difícil. Podemos nos agarrar ao quê? A forma como trabalhamos e a forma como estamos a conquistar variadíssimas situações de treino para criar uma equipa, e para a equipa se focar apenas no jogo seguinte.
Isso é que é o principal. Depois, tudo o resto do que se fala à volta, eu já lhes disse a eles, pode-se falar muitas coisas à volta. E os jogadores e os treinadores sabem perfeitamente disto. Bestiais a besta em segundos. E vão ser sempre assim. Os resultados são bons, são todos bons. Os resultados são maus, são todos maus. E isto não é verdade. Isto não é verdade. A gente sabemos que isto não é verdade. Isto não é tão linear assim. Mas que é o que passa sempre, seja na imprensa, nas redes sociais, nos adeptos, nos fãs. É normal. Este é um jogo muito emotivo e que as pessoas acreditam e olham e como forma de sucesso quando há um resultado positivo, quando há um resultado negativo, é insucesso e tem uma cambada de gente que não tem competência. Isto andamos sempre neste limiar e os jogadores têm que estar preparados para isto, senão não são jogadores de futebol profissional e não vão aguentar este tipo de pressão. Mas isto é o que acontece em todo lado. E nós temos que estar preparados para isso. Olharem para nós como os patinhos feios da época, não vale a pena porque nós vamos fazer coisas muito boas esta época. Eu já tive situações semelhantes. Eu iniciei uma época, a minha primeira época no Santa Clara, e toda a gente dizia que era os principais candidatos a descer. Ainda não tinha começado o campeonato. E fomos durante algumas jornadas isso. Depois as coisas vão mudando. E muda-se as opiniões, porque depois começam a aparecer resultados e as coisas começam a ser diferentes. Os jogadores sabem que até ao final da época têm que fazer pela vida deles também, mostrar que são os jogadores que têm competência, sabem perfeitamente disso. Isso, o valor do atleta ou do treinador está ao lado da tabela classificativa. No final da época, olha-se para a tabela classificativa e para os jogadores que lá estão. Estes jogadores cá de baixo são menos valorizados que os jogadores de cima. O que não é verdade e não é correto, mas é uma realidade que é muito pragmática e eles sabem. Um jogador que tenha aqui grande qualidade, que entrou aqui no início da época, tem um determinado valor de mercado, vamos aqui para agora um número assim, vale 1 milhão de euros. No final desta época, se ficar em último lugar, vai valer 250 mil euros. Se ficar na Primeira Liga, meio da tabela, vai valer provavelmente 1,5 milhão ou 2 milhões. Isto mesmo. E este é o maior desafio da sua carreira? Assim, olhando para o contexto, é um desafio que nunca tinha tido em mãos desta forma. Já tive situações completamente dispares, não é? Tanto para conquistar títulos como para tentar não descer divisão, mas nunca com uma diferença tão grande. Semelhante só quando cheguei ao Marítimo também com 0 pontos à sexta jornada. Foi uma coisa um bocado semelhante, mas como teve a quebra para o Campeonato do Mundo em novembro, a coisa ficou por ali. Não houve continuidade, mas é um bom exemplo para dizer como quem veio a seguir a mim depois no Marítimo ainda conseguiu ir a um play-off e estava com 0 pontos à sexta jornada. Eu sei que saía, já não me recordo bem, mas a 12ª, eu tive 8 jogos sensivelmente, penso eu, e a equipa já ia perto dos 10 pontos, 9 se não me engano, coisa assim, mas semelhante, muito semelhante, e acabou por ir a um play-off no final, porque as coisas mudam muito. Há estes mercados de janeiro que vão mudando, há jogadores de todas as equipas que saem e entram, nós tivemos estas mudanças em todas as equipas. Agora nós continuamos muito confiantes que vitórias vão acontecer, bons jogos nós vamos fazer com certeza, ser competitivos também, e não vamos olhar nunca para aquela parte final do que vai acontecer, porque nesta altura isso era trazer mais pressão ainda para nós. Onde é que vamos ficar, onde é que não vamos ficar? Não, vamos tentar manter aquilo que eu vos disse a vocês já anteriormente. Tentar manter aquela média de 5 jogos, 7 pontos. Já estamos abaixo, mesmo ganhamos o próximo, já temos 4, temos que ir buscar 3 pontos num pacote qualquer para a frente. E vamos andando assim, não há outra forma. Trabalhar bem, seriamente, preparar os jogos todos iguais da mesma forma, em casa e fora, seja de que adversário for, à procura de pontos em cada um dos jogos. E vamos fazer coisas ainda muito boas, porque tenho muita expectativa positiva relativamente àquilo que tem sido estas semanas, porque não vai acontecer sempre aos mesmos. Eu acredito muito nisto. Isto são ciclos, são momentos. Este momento está a ser longo, demasiado longo, para quem está cá do início, principalmente. Mas a plena convicção de que isto são momentos que depois mudam. E depois, quando mudam, também nós podemos
Isto é os ciclos, né, em termos pessoais, acontece igual. Estamos por baixo, quando damos a volta por cima, também a gente tenta manter esses momentos bons o maior tempo possível. E eu acredito muito nessas premissas que a vida nos vai dando e a experiência de vida nos vai dando. Nós temos momentos muito bons e temos momentos muito maus. Temos é que sair dos maus rapidamente. Pena este estar há tanto tempo assim para o clube e para os jogadores que cá estão desde o início. Mas volto a dizer, e acho que isto é um bom reforço, que é o ponto mais positivo que eu posso tirar desta semana, e antes de um jogo com um adversário que também está numa situação não confortável. Uma semana tremenda, volto a dizer. Eles muito bem, muito confiantes, a perceberem exatamente o que têm que fazer, os jogadores interessados em olhar para o adversário e colocarem questões, se fizermos, o que é que o Mister acha, e eu acho que a participarem, não estão de braços caídos, não estão de cabeça baixa, muito pelo contrário. Isto é tão positivo, e nós dizemos a capacidade e a força mental que estes jogadores têm de dizerem não, nós vamos conseguir. E eles, no final do jogo, também partilhei convosco. No final do jogo disseram logo: isto aconteceu o que aconteceu, já merecia